Boa noite a todos. Prazer enorme receber vocês aqui para mais um Papo Psi. Essa noite a gente vai falar sobre um tema que mobiliza muita gente, que é a questão da compulsão por eletrônicos, sejam jogos, redes sociais, celulares, né? E que a gente com certeza percebe uma intensificação de alguns sintomas, digamos assim, nesse período de pandemia. As pessoas muito mais aderidas à tela, seja por necessidade de trabalho, socialização, né? E para falar sobre esse tema, hoje nós teremos dois convidados. Professor Adriano Aguiar, aqui já presente. O Adriano é psiquiatra, fez mestrado em psicologia na UF, o seu doutorado foi em saúde coletiva, uma tese em neurociências e psicanálise no Instituto de Medicina Social da UERJ, e pela Universidade de Genebra, Suíça. Atualmente, o Adriano é professor convidado da disciplina Neurociências, Psiquiatria e Psicanálise do mestrado profissional em saúde mental do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e trabalha há mais de 15 anos com a formação de médicos, psiquiatras e outros profissionais de saúde mental, tendo sido responsável pela criação de 2 programas de residência médica em psiquiatria, né, no Hospital Universitário da UFRJ. É autor do livro A Psiquiatria no Divã, Entre as Ciências da Vida e a Medicalização da Existência, uma referência na área, já sendo muito citado em trabalhos científicos. Ele também é membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. Adriano, sua boa noite aí para o pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado. O seu áudio aí, daqui a pouquinho a gente vai ver, porque está um pouco baixo, mas vamos tentar. E eu quero apresentar também para vocês, alguns talvez ainda não conheçam, a Clarissa Staffa, é a nossa psicopedagoga, trabalha com o segmento Fundamental 2, junto com a equipe lá da Roberta, da Sami, do Paulinho Miragaia, né? E nós ficamos muito provocados por esse tema, e a Clarissa fez uma enquete com os alunos dela para sondar um pouco os comportamentos, né, dessas crianças e jovens em relação ao uso de eletrônicos ou a essa questão do apego excessivo, né, pelos eletrônicos. Então, o nosso combinado hoje à noite, né, Clarissa, seu boa noite para o pessoal. Boa noite a todos e a todas, a toda a comunidade, Eliezer Max, equipe. Quero agradecer a todos que estão nos prestigiando. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. E nós fizemos um combinado com o Adriano, que a gente vai deixar a Clarissa apresentar os achados da nossa breve pesquisa aqui com os nossos adolescentes, né? Então, os primeiros 15, 20 minutos no máximo, a Clarissa vai apresentar o trabalho feito por ela e pela equipe nas aulas de desenvolvimento socioemocional, e depois a gente passa a palavra para o Adriano, que também tem uma apresentação, né, e que vai trazer certamente dados de uma pesquisa muito mais ampla, muito mais profissional, né, sobre o tema, tá bom? Então, Clarissa, por favor. Roberta, você consegue? A gente vai mostrar aqui uma apresentação para conduzir, né, a nossa fala e explicar um pouquinho o que nós fizemos, né, com os alunos do 6º e do 8º ano, que são os alunos que têm, né, um tempo na grade de desenvolvimento socioemocional. Então, assim, mobilizados, né, que estávamos pelas falas de muitas famílias, né, uma fala recorrente, né, dessa dificuldade do uso excessivo e até mesmo compulsivo pelos eletrônicos, a dificuldade de colocar limites e sustentar esses limites, e também a partir das nossas observações dentro da escola, né, e com o objetivo de trazer também algumas informações sobre os nossos alunos especificamente, né, para o Adriano poder seguir com uma fala mais acadêmica. Então, a partir de todas essas motivações que nós pensamos em fazer essa enquete, essa investigação, na verdade foi um pouco mais que enquete, porque foi uma investigação
sobre o uso dos eletrônicos e a relação com o mundo virtual. Então, o primeiro passo, Roberto, se você puder passar para a primeira tela, obrigada. A gente partiu de uma hipótese, né, que veio por meio desse trabalho de escuta com as famílias e também das nossas observações. Então, a gente acreditava que os nossos alunos utilizavam dispositivos eletrônicos, celulares, tablets e videogames, preferencialmente para jogar. Então, uma fala recorrente das famílias ainda é, que seus filhos passam horas jogando e acaba sendo, né, um cabo de guerra ali, tentar tirar, né, desse uso excessivo, dar algum limite, né, muitas brigas e muito desgaste. E a gente tinha essa hipótese de que eles jogavam, passavam a maior parte do tempo jogando. E por isso a gente foi fazer essa investigação, né, por meio de uma enquete e também de rodas de conversa. Então, uma pergunta que a gente se fez, né, que tipos de jogos são mais utilizados, quais são seus atrativos, por que eles gostam tanto desses jogos, que a gente já vai dizer quais são, e que outras formas de entretenimento despertam o interesse dos nossos alunos. Então, assim, essa pequena pesquisa, que não tem nenhum rigor acadêmico, né, mas que teve, assim, uma curiosidade, né, e uma abertura, que isso foi importante também, a gente teve uma abertura muito grande de escuta, de tentar entender sem condenar, porque isso já gera também uma reatividade muito grande no primeiro momento. Então, nosso objetivo foi entender, escutar e, assim, poder trazer uma reflexão mais crítica. Roberta, passa para a próxima, por favor. Obrigada. Então, dos nossos objetivos, a gente queria compreender com que frequência e duração os nossos alunos utilizam esses dispositivos eletrônicos e com qual finalidade, entendendo que esse uso no tempo livre, né, não é o tempo dedicado às atividades escolares, compreender as motivações por trás desse uso, o que eles pensam, como é que eles se sentem durante alguma atividade, e como eles se percebem se é possível construir algum instrumento de autorregulação. Esse foi até o tema da aula de hoje. Como eles se percebem no mundo virtual, principalmente nas redes sociais, e se eles acreditam que seja possível estabelecer algum tipo de autocontrole, né, que não venha só de fora. Então, essa investigação, ela se dividiu em duas etapas, né? Uma primeira etapa foi por meio da aplicação de um questionário aos alunos do 6º e do 8º ano, como eu disse, que são alunos que têm um tempo de DSE na grade, e com esse questionário a gente queria entender, né, mapear o tempo de uso dos aparelhos celulares, tanto diariamente quanto semanalmente, identificar os aplicativos mais utilizados e como eles interagem durante essas atividades. Então, como eu disse, assim, o nosso objetivo, nossa intenção, melhor dizendo, com essa enquete, era primeiro entender como eles lidam com os dispositivos eletrônicos e com os conteúdos, aplicativos que eles utilizam. E numa segunda etapa, mais assim, qualitativa, vamos dizer assim, nós fizemos uma análise desses dados e devolvemos para os alunos, abrindo rodas de conversa. E foi aqui que surgiu muita coisa interessante também. Então, como é que a gente fez esse mapeamento do tempo de uso, né, do celular? Existe uma funcionalidade, tanto nos aparelhos, né, iPhone ou Android, que mapeia o tempo do uso do celular, tanto diariamente quanto semanalmente. É claro que essa funcionalidade ela não vai trazer uma precisão total sobre esse tempo, do que foi utilizado para estudo, mas dá um bom norte, né, do tempo de uso e dos principais aplicativos. E aí a gente pediu para os alunos procurarem nos seus celulares, quem tinha, né, quem tem, essa funcionalidade, e a gente fez uma análise desses dados. Então, o que a gente encontrou aqui, né? Das 42 pessoas que responderam, 18 ficaram no celular até 4 horas por dia. Ou seja, 50% das pessoas que responderam, praticamente, né?
11 alunos ficaram entre 4 e 7 horas por dia. 7 alunos ficaram acima de 7 horas. Então, alguns responderam 10 horas, 14 horas de uso do aparelho. 6 respostas a gente não conseguiu... 6 pessoas não responderam, foram respostas que ou não puderam ser categorizadas, ou pessoas que não tinham celular, que são raras, mas tem alunos que não têm celular ainda, e fazendo aí um total de 42 pessoas que responderam. E aí que é importante a gente trazer um dado, né? Dessas pessoas que responderam, do total de 42 alunos, algumas pessoas tiveram aula numa segunda-feira e outros numa quarta. Ou seja, o dia anterior foi no final de semana. Então, a gente não conseguiu diferenciar o domingo, né, quem utilizou o celular no domingo e quem utilizou o celular na terça-feira. A gente imagina que isso traga algum tipo de diferença, mas acho que já dá uma noção aqui de que são muitas horas. Talvez aqueles que passaram mais horas fossem aqueles que estivessem usando o celular, tivessem colocado como resposta o final de semana. Tá claro, pessoal? Assim, eu não sei se eu estou me fazendo clara. Assim. Pode passar para a próxima, Roberta, por favor. Então, dos aplicativos mais utilizados, o que a gente descobriu? Que, por essa funcionalidade do celular, que 27 alunos utilizam a maior parte do tempo redes sociais, o que equivale a 56,3%. 27,1%, ou seja, 13 alunos responderam que usam aplicativos de jogos. Outros 5 alunos, Netflix. E 3 utilizam o navegador, ou seja, fazem pesquisas, acessam conteúdos fora desses outros espaços virtuais. Então, a gente chegou a um entendimento importante aqui. A gente percebeu que os nossos alunos passam mais tempo nas redes sociais do que nos jogos, o que contrariou aquela nossa hipótese inicial. Então, a gente imaginava que o grande problema é nos jogos. E o que a gente percebeu é que a maior parte deles dedica o seu tempo às redes sociais. E aí entra o fator pandemia. Então, foi, assim, uma fala unânime dos nossos alunos que houve, sim, um aumento da frequência e da intensidade do uso dos eletrônicos durante a pandemia. E aí, nós trouxemos aqui duas frases, né, dos nossos alunos. Na pandemia, estamos usando mais o celular para entretenimento e manter contato com a família. A pandemia nos levou a utilizar mais esses aparelhos, o que virou uma mania, mesmo com o final do lockdown. Então, o que vários alunos nos falaram é que eles passaram a utilizar mais e agora é um movimento que é difícil de retroceder. Virou um vício, né? Então, é um processo assim, quase que automático. Quando eles percebem, eles já estão com o celular na mão. E muitas vezes para se comunicar com seus amigos, com os familiares. Então, a pandemia foi um fator, sim, de agravamento, né? Nesse uso descontrolado. E aí a gente procurou entender o que atrai. Então, o primeiro fator foi a rapidez, a velocidade. Então, mais uma vez, vamos às falas, né? O TikTok é famoso porque tem vídeos curtos que podem te entreter. Então, a rede social mais utilizada, que eles nos relataram, é o TikTok. É, assim, a mania, o aplicativo mais querido. Em seguida, o Instagram, o YouTube e, por último, o Netflix, né? Se bem que o Netflix não entra como uma rede social. Então, TikTok, Instagram e YouTube. E um dos fatores foi o tempo. O fato de serem vídeos curtos, o que dá uma impressão falsa de que ele vai entrar rapidinho ali, vai se informar e vai sair. E eles mesmos falaram, a gente entra para ver alguma coisa, são vídeos rápidos, quando a gente percebe, a gente já passou ali horas assistindo diferentes vídeos sobre diferentes assuntos. Então, o fator do tempo, ele teve muito presente nas falas dos alunos. O fato de ser curto, uma informação, um conteúdo rápido e, consequentemente, superficial, o acesso a uma diversidade de assuntos
Então, diversos tipos de assuntos, pessoas falando sobre diversas coisas, muita opinião e numa rapidez, numa efemeridade que chama atenção e que eles consideram um valor. E a capacidade de escolha. Então, essa fala eu achei muito emblemática, né? O que me atrai nesse universo das redes sociais é que eu posso escolher o que eu quero e ser quem eu quero ser. Isso chamou muita atenção, né? E não foi apenas um aluno que falou isso, vários. Essa possibilidade de escolher o que você vai assistir e de mostrar uma realidade ou viver uma realidade que você gostaria de viver. Então, seja por meio de um avatar, isso num jogo, ou nas redes sociais construindo um perfil idealizado. Então, a capacidade de escolha é um fator importante a ser considerado. Sobre os jogos, a gente categorizou aqui os jogos mais escolhidos, né? Então, aqueles de ação e aventura, foram 11 alunos que responderam, têm preferência por esse tipo de jogo. Batalha real, né? Logo em seguida, esporte, mundo aberto, que são jogos de construção, onde eles podem construir cidades, simular personagens. Música e simulação da vida real foi um termo que eles utilizaram e a gente trouxe aqui. O que é importante a gente observar? Só voltando um pouquinho a tela, Roberta, obrigada. Muitas meninas disseram que gostam de jogar GTA, que é um jogo de tiro, né, e aparentemente violento. Isso chamou a nossa atenção no primeiro momento, mas o que está por trás disso é o que é mais interessante. Aí, vamos para a próxima tela. O que mais atrai nos jogos é o fato deles estarem jogando coletivamente. Então, a maior parte dos alunos joga com outros, com amigos, né, ou com parentes, e isso que é interessante para eles, né? Então, não é o fato de matar que me atrai, eu gosto da competição com os meus amigos, né, disse um dos nossos alunos. Gosto de cumprir as missões, atingir os objetivos e melhorar a estratégia. Gosto de Minecraft porque me sinto relaxado, isso eu achei bem curioso, e consigo explorar as infinitas possibilidades. Então, se a gente observar, não é o jogo em si, mas o que o jogo possibilita, né? O estar com os amigos, é um momento de convivência, né? Num contexto nosso de tantas restrições a uma convivência, um contato, né, real. Então, esse é um momento de convivência importante para eles, e a possibilidade de pensar estratégias para o jogo, e muitos falaram que o jogo, apesar muitas vezes de ser um jogo de tiro, né, que é aparentemente violento, eles se sentem relaxados, é como se tivesse ali um extravasamento de uma emoção. Então, mais uma vez, voltando aqui às falas, eu acho que nesses jogos nós podemos ser quem a gente quer, sem o julgamento alheio. Isso também é interessante, né? A possibilidade de você viver outros personagens, né? Ser outros personagens dentro daquele universo virtual. E essa também foi uma fala recorrente entre eles. Então, explorar possibilidades tanto nesse mundo, tanto entre eles, né, quanto também no mundo idealizado. A narrativa é um fator de atração desses jogos, as histórias, principalmente esses que simulam a vida real. E aí a gente termina aqui falando um pouco, trazendo a frase de um dos nossos alunos, né? O homem criou a tecnologia para estar a nosso serviço, mas nós é que nos tornamos escravos dela. E quando nós perguntamos a eles, né, o que eles observam, né, sobre esse uso, como é que eles avaliam, né? Eles jogam muitos RPGs, eles adoram, vários utilizam esse tipo de jogos, e não dá, né, assim, eu inclusive, nas nossas conversas, né, a gente
gente procurou entender mesmo qual era o comportamento, né, de uso, a forma como eles se relacionam, o que estava por trás, sem entrar numa condenação. E acho que essa foi uma experiência interessante, porque eles se sentiram à vontade para falar, e eles reconhecem que às vezes não conseguem, né, dar um limite. Alguns nos relataram que esse limite, principalmente no ano passado, ultrapassou, né, o bom senso. Eles perceberam que o uso dos eletrônicos estava prejudicando outras atividades da vida. Alguns conseguiram né, estabelecer algum tipo de controle, né, enfim, de uso mais consciente, vamos dizer assim, mas outros relatam muita dificuldade de sair, né, principalmente pelo convívio com os colegas. E aí a gente queria trazer, assim, algumas questões, né, que aí eu acho que o Adriano que vai trazer com mais profundidade. A gente só quis apresentar aqui mesmo um olhar sobre os nossos alunos, o que eles falaram sobre a sua relação com os eletrônicos, e a partir disso, eu acho que cabe a gente se perguntar como discernir, né, o que é um uso excessivo da compulsão por eletrônicos, que a compulsão agora, principalmente, a compulsão por eletrônicos e a pretensão dos videogames, especificamente, agora são considerados uma doença pela OMS. Então, há uma descrição dessa doença, existem características, e o que caracteriza, né, o que diferencia um uso excessivo, que deve, obviamente, ser controlado, da compulsão. E quais os impactos dessa compulsão na saúde física e mental dos adolescentes. E aí eu acho que o Adriano vai entrar mais nessa temática das responsabilidades, né? Porque, como são adolescentes, né, a gente espera que eles entendam, que eles reflitam de forma crítica. Então, não adianta só, obviamente, pensando que nós, educadores, né, e as famílias, darmos os limites, esses limites precisam realmente ser dados, mas eles também precisam refletir criticamente sobre esse uso. E encontrar mecanismos de autorregulação. Então, como definir esses papéis, né, essas responsabilidades, de modo que essa relação não se torne nociva, né, à saúde e não prejudique outras atividades da vida deles, né? É isso, pessoal. Eu espero, eu falei um pouco rápido, eu espero ter conseguido transmitir aqui essa nossa investigação. E é um trabalho que ele está ainda sendo realizado com os alunos e tem trazido muitas observações e reflexões importantes para eles e para nós também. Super obrigada, Clarissa. Foi muito boa a sua explanação, acho que ficou muito clara. E as pessoas perguntando se já temos estimativa de quanto tempo eles usam celulares na escola. Simone, ainda não. Eu gosto muito da ideia da gente poder abrir esse diálogo e pesquisar e conversar muito, né, com os alunos, entender esse universo, mas a gente não desceu a esse nível de detalhe, sabe? Mas fica aí as possibilidades da gente seguir conversando sobre isso, e eu já queria passar a palavra para o Adriano. Vocês fiquem à vontade, podem seguir fazendo os seus comentários ou perguntas aí no chat, que depois da fala do Adriano a gente volta e vai distribuindo as perguntas, tá bom? Adriano, fique à vontade, com você. Boa noite a todos. Obrigado, Thelma. Obrigado, Clarissa. Foi ótima a sua apresentação. Já introduziu aqui. Já vou começar do ponto que você parou. Então, como a Thelma falou, meu nome é Adriano Aguiar, eu sou psiquiatra, e isso que eu vou falar aqui um pouco para vocês é o resultado de uma pesquisa que já tem uns 2 ou 3 anos que comecei a fazer sobre essa questão da adicção, vendo que essa questão era um problema muito frequente, uma preocupação muito comum dos pais. Eu também sou pai de 2 filhos. Campos de futebol. Que o fogo tenha começado depois. Ficou sem som.
Oi, Adriano, perdemos a sua fala. Só um minuto, tá? Pronto, estão me ouvindo? Algum problema aqui na questão do Bluetooth. Mas então esse é um trabalho de uma pesquisa que eu fiz por um bom tempo, eu e um outro colega, o Rodrigo Lira, e a gente apresentou esse trabalho em várias escolas no Rio. Então, a partir daí, a Thelma me convidou aqui para falar de novo sobre esse tema. Então, eu vou trazer para vocês uma apresentaçãozinha onde a ideia é essa, é trazer um pouco, assim, como é que está essa discussão no campo médico, científico, a respeito dessa questão da adicção à internet, que é um tema difícil, polêmico, enfim. Mas eu vou trazer essa perspectiva, a perspectiva de como é que isso está sendo debatido nas pesquisas médicas, tá? Então, deixa eu só apresentar a minha tela aqui para vocês. Bom, estão conseguindo ver direitinho? Perfeito. Para mim está um pouco opaco. Não, está ótimo aqui, está ótimo, pelo menos. Então, peraí, eu vou ter que fazer uma mudança aqui, então. Tá clara, não parece que tem uma coisa sobre a tela, não, para vocês, né? Não, está bem nítido. Sim, entendi o que estava acontecendo. Bom, então, embora a internet, traga muitas coisas boas, eu não preciso enumerar tudo que a internet traz de bom, tem uma série de questões relacionadas à saúde, né? A exposição à luz, a exposição... Enfim, eu não vou poder debater tudo isso, assim, tem muitas áreas de pesquisas em alguns problemas para a saúde relacionados a isso. E uma dessas áreas é a adicção à internet, né? Então, primeira coisa para a gente conseguir falar sobre isso é entender o conceito de dependência, né? Porque o conceito de dependência ou de adicção sempre teve muito marcadamente relacionado à dependência química, né? Então, a ideia de que havia uma substância química, né, uma droga, por exemplo, que fazia com que o nosso corpo ficasse dependente daquela substância, e aí o conceito de dependência estava muito fortemente amarrado a essa ideia de uma substância que causa dependência. E hoje em dia, então, sendo assim, quer dizer, como dizer que a internet, que não é uma substância química nem nada disso, poderia causar uma dependência, né? No entanto, recentemente, o próprio conceito de dependência se transformou, né? Então, eu trouxe para vocês aqui uma definição da Sociedade Americana de Medicina da Adicção, que diz assim, que a dependência é uma doença primária e crônica dos mecanismos de recompensa do cérebro, da motivação, da memória e dos circuitos relacionados. A disfunção nesses circuitos leva a manifestações biológicas, psicológicas, sociais e espirituais características. Então, se considera que a tendência à adicção, né, que a adicção, no caso aqui nesse slide está a adicção à internet, ela depende de fatores ambientais, depende de uma certa vulnerabilidade genética e depende de determinadas características comportamentais, né? E no caso aqui, a gente vai ver que tem o que se estuda, pelo menos no plano de neurociências sobre isso, tem a ver com o efeito que tem sobre determinados neurotransmissores cerebrais, tá? Então, existe uma série de estudos, eu trouxe aqui alguns deles, né, que mostram que há uma certa, que percebem uma certa diferença, por exemplo, em exames de ressonância
magnética entre o cérebro de uma pessoa que preenche os critérios diagnósticos que a gente vai ver mais para frente, que tem um comportamento de adicção à internet, e os casos controles, né? Então, enfim, eu não vou falar exatamente, né, cada um desses achados, mas para vocês saberem, né, que, por exemplo, no eletroencefalograma se percebe também alterações dessa maneira, existem pesquisas no âmbito da genética, que nada disso está muito, assim, que não são coisas que estão completamente definidas, mas são áreas de pesquisas e áreas onde os pesquisadores percebem algumas pistas que podem indicar que algumas pessoas podem ter uma tendência maior ou menor à adicção e de outro lado, quer dizer, a própria adicção também pode causar alterações biológicas, tá? Mas, de uma maneira geral, né, o que eu acho que isso aqui é o que importa mais para vocês, assim, de uma maneira geral, tem se admitido que as alterações encontradas, por exemplo, com as técnicas de neuroimagem, sobre a adicção à internet, são muito próximas, se assemelham muito às alterações que são encontradas nas drogadições stricto sensu, né, nos transtornos de uso de substância. E essa percepção da internet, ou do uso da internet, como alguma coisa que gera uma certa adicção, não é algo que está restrito ao meio médico. Não sei se você, enfim, acredito que muitos de vocês tenham visto aquele filme, aquele documentário O Dilema das Redes, né, que está no Netflix. Quem não viu, eu recomendo muito que veja, onde você tem o depoimento de várias pessoas que são pessoas muito de dentro do mundo da tecnologia, falando sobre várias coisas, mas inclusive falando sobre isso, né? Então, por exemplo, o Tim Cook declarou há pouco tempo que não deixaria de maneira nenhuma seus sobrinhos participarem das redes sociais. O Bill Gates proibiu os filhos de usarem smartphone até se tornarem adolescentes. O Steve Jobs já havia dito também que não deixaria os filhos pequenos, né, perto de iPads e tal. E o Chris Anderson, que é uma pessoa muito influente nesse campo, né, a revista Wired é talvez a revista mais importante do mundo, assim, mais abrangente no mundo no que diz respeito à questão da tecnologia. Ele chega a comparar os smartphones à cocaína. Ele fala assim, a gente achou que isso era alguma coisa que a gente podia controlar, mas que está muito além do nosso poder de controle. É alguma coisa que vai direto aos centros de prazer do cérebro em desenvolvimento. E está além da capacidade de pais comuns compreenderem. E uma das questões assim, que são super importantes no que diz respeito a isso, assim, que a maioria das plataformas de redes sociais, como YouTube, Facebook, por exemplo, elas têm o próprio desenho do modelo de negócios dessas plataformas, elas dependem de uma certa produção de adicção. Isso é algo que fica muito claro lá no filme Dilema das Redes, né? De que as plataformas, as empresas mais ricas do mundo, né? Vamos dizer assim, Google, Facebook, elas não vendem nada do ponto de vista de um produto físico, vamos dizer assim, né? O que elas vendem são os nossos dados, né? E para vender isso, é importantíssimo que quanto mais você fique engajado, quanto mais tempo você perca lá no TikTok, melhor, né? Então, isso faz parte do modelo de negócios, de como a internet, do que a internet se tornou, né? Tem um cara super interessante que vale a pena buscar, que é o Jaron Lanier, que é um americano que foi um dos pioneiros da realidade virtual e
e das redes sociais, da própria concepção da internet, né, lá desde a década de 70. E ele diz assim que um dos grandes arrependimentos que ele e alguns pioneiros desse campo têm foi ter pensado ali num certo clima libertário ali do final da década de 70 e tal, de que seria possível criar um espaço, né? Quando a internet surgiu, era um espaço absolutamente aberto, onde toda a informação transitava de maneira gratuita, né? E o que ocorreu foi depois quer dizer, que essas grandes empresas acabaram, de alguma maneira, entrando nesse universo, vamos dizer assim, com essa lógica desse modelo de negócios, né? Que está no YouTube, que está no TikTok, que está, enfim, nas redes sociais de uma maneira geral, que dependem muito do engajamento, porque tudo ali, a gente se acostumou que tudo na internet tem que ser gratuito, né? A Hannah Fry é uma matemática também, uma outra pessoa, né, muito ligada a esse campo, e ela é uma matemática que escreveu um livro sobre os algoritmos, ela é uma pesquisadora sobre algoritmos, né, e ela defende que seria preciso existir no mundo, né, que a gente está vivendo hoje, seria preciso existir para os algoritmos alguma coisa muito semelhante ao que é o FDA para os medicamentos. Não sei se vocês sabem, o FDA, né, o Food and Drug Administration, é um órgão americano que regula a segurança e a eficácia de qualquer medicamento, né? Então, todos os medicamentos, para serem aprovados e entrarem no mercado americano, precisam passar por determinados testes pelo FDA, né? E alguma coisa muito parecida com o que a gente está vendo atualmente com a questão das vacinas, né? E ela defende, quer dizer, que existem algoritmos, defende não, né? Existem algoritmos que podem fazer muito mal em diversos âmbitos, entre eles a nossa saúde. Por exemplo, se um jogo depende de que o jogador, tem jogos assim, né? Depende que você não passe mais do que 3 horas fora dali. Tem adolescente que bota o despertador de noite porque ele precisa fazer uma determinada ação num jogo de madrugada para não perder pontos, etc, etc. Então, tem alguma coisa do próprio desenho do algoritmo que precisa ser regulado, né? A gente ainda está muito engateando nisso, as pessoas começaram, por exemplo, agora a gente está vendo com relação às questões políticas, por exemplo, como é que a partir da eleição do Donald Trump em 2016, o Mark Zuckerberg foi chamado a depor no Senado americano. Então, até aquele momento, para quem era de fora desse mundo da tecnologia, existia muito pouca clareza do que, de fato, pode acontecer nesse mundo e como é que preciso ter uma certa regulação a respeito disso. E isso diante de um pano de fundo, né, de uma sociedade em que as pessoas estão cada vez mais solitárias, né? Não sei se vocês sabem, recentemente o governo inglês estabeleceu um ministério para cuidar da solidão, né? Porque a solidão, existe uma série de condições médicas, de patologias que estão relacionadas à solidão, e que tem um custo social altíssimo, um custo social, custo médico, etc., muito alto. Então, isso tem sido um problema muito sério na nossa sociedade em diversos âmbitos, né? Então, tem esse pano de fundo também, né, de alguma coisa que das redes sociais e do uso da internet, que ao mesmo tempo nos mantém muito conectado e é uma certa, de alguma maneira, é uma certa resposta possível para a solidão, ou, por exemplo, no nosso caso, para a falta de segurança nas cidades, né? A gente não vê mais adolescente andando na rua, brincando na rua, não existe mais isso, né?
Então, ao mesmo tempo, é uma resposta para isso e, ao mesmo tempo, produz um certo isolamento também. Então, quais são os critérios que fazem com que a gente possa dizer se uma condição ela é patológica ou não, né? Aquilo que a Clarice estava chamando a atenção, quer dizer, onde é que está o limite entre um uso normal ou excessivo da internet, o que é um uso normal, o que é um uso excessivo, isso está mudando o tempo todo, né? A pandemia mudou isso radicalmente, né? E isso vai se manter, de certa maneira, mesmo depois né, de acabar a pandemia, porque muita gente tomou muito mais conhecimento da tecnologia, de saber usar esse tipo de tecnologia que a gente está usando aqui. Eu acredito que a grande maioria de nós todos não saberia usar, nem sabia o que era o Google Meet até antes da pandemia. Então, tem muita coisa aí que vai continuar. Então, qual o critério, né? Então, o DSM-5 é a sigla para o Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é a classificação feita pela Associação Psiquiátrica Americana, onde tem os critérios para cada um dos diagnósticos psiquiátricos, os critérios para depressão, como é que você faz para estabelecer o diagnóstico de que alguém tem depressão, que alguém tem transtorno do pânico, que alguém tem toque, etc, etc. Então, se estabeleceu a partir da última versão do DSM, que é a quinta edição, que foi publicada em 2013, determinados critérios para colocar a questão da adicção aos jogos, né? Então, e isso foi um debate, porque alguns autores defenderam que se deveria falar da adicção à internet em geral, e não só aos jogos relacionados à internet. Mas, por enquanto, se considerou que havia evidência suficiente naquele momento apenas para colocar essa área como uma área de estudo e de pesquisa, né? O transtorno relacionado ao uso de games online, né? Então, e que se caracteriza, né? Por um uso persistente e recorrente da internet para jogar, levando a um comprometimento clinicamente significativo ou sofrimento. Então, esse critério é importante, né? Jogar mais, jogar menos, isso depende de cada momento histórico, depende de cada pessoa, de cada família, depende de uma série de coisas, mas quando isso começa a levar a um comprometimento clínico ou um comprometimento no desempenho profissional ou acadêmico, né, no caso de ser um estudante ou ser alguém já um adulto que trabalha, né, porque isso não é alguma coisa que é exclusivo das crianças e adolescentes, né? Então, um período de pelo menos 12 meses em que há um uso recorrente, persistente da internet para jogar e que gera comprometimento clinicamente significativo ou sofrimento. Então, que apresente 5 ou mais dos seguintes sintomas, pelo menos um período de 12 meses. Então, uma preocupação constante e uma ansiedade de estar o tempo todo jogando, a presença de certos sintomas de abstinência, como, por exemplo, irritabilidade ou desinteresse absoluto quando não está nessa atividade. A tolerância, quer dizer, que é uma tendência a cada vez mais aumentar o uso, né? Assim como acontece com as drogas e tal. Uma incapacidade de controlar esse uso, mesmo quando esse uso está fazendo mal, né, à saúde, está levando a problemas em casa, etc, etc. Uma perda do interesse por outras atividades, né, e uma continuação desse uso contínuo, apesar dos problemas, né. Além disso, uma tendência a enganar familiares e terapeutas, né, com relação à questão do uso da internet, e uma busca da internet, dos aplicativos, computador, etc., para escapar ou aliviar
determinados sintomas negativos, né? E esse critério que me parece super importante, que é o comprometimento funcional, né? Atrapalhar os estudos, atrapalhar o desempenho profissional, etc. Tá? E como é que é isso no Brasil, né? Assim, existe ainda poucas pesquisas, né? Ainda é um campo assim de pesquisa recente, mas no Brasil a gente é um país que tem uma tendência muito grande. A gente, entre todos os países, a gente é um dos que as pessoas mais fazem uso da internet, mais ficam conectadas à internet o dia todo, né? E que passam horas e horas e horas da internet. Assim, comparado com vários outros países, a gente está muito na frente. Assim. Então, é uma tendência que isso seja um problema importante no Brasil, como é em vários lugares do mundo, né? Enfim, como a internet, tudo que passa pela internet está fazendo cada vez mais parte da vida de todos nós, há uma tendência também de que isso esteja aumentando na população de uma maneira geral, desde que se começou a falar sobre isso lá em 1996. Então, isso começou a falar em 1996, a China foi o primeiro país do mundo a criar um programa, eles têm um programa, igual existe o programa antitabagismo, um programa de saúde pública para obesidade, existe um programa de saúde pública na China, na Coreia do Sul, para cuidar dessa questão da dependência da internet. Em 2017, o National Institute of Mental Health, que é como se fosse assim o Ministério da Saúde americano, né, onde tem mais pesquisa em saúde e medicina no mundo todo, lançou um primeiro programa de pesquisa a respeito disso. Então, tem uma prevalência global estimada em 6%, mas tem uma heterogeneidade grande, assim, entre os estudos, varia muito de país para país, uma tendência que é maior, pelo que as pesquisas mostram até então, de ter uma prevalência maior na Ásia, né? Nos Estados Unidos, se defende que 8,5%, né, dos jovens, mais ou menos, preenchem esses critérios, né? E que isso está inversamente relacionado a determinados indicadores de qualidade de vida. No Brasil, aí pesquisa, né, a gente tem que ver várias, né? Então, essa foi uma pesquisa importante, grande, que teve, em que 3% dos alunos apenas não mostravam nenhum tipo de uso prejudicial da mídia digital, né? Quase 20% dos estudantes das escolas particulares apresentavam dependência leve, 24% nas escolas públicas apresentavam dependência grave. Uma grande parte usava smartphone mesmo durante as refeições, né? E 82% dos pacientes de escolas particulares e 60% de escolas públicas disseram que não tinham nenhum limite colocado pelos pais responsáveis em relação ao uso da internet, né? Um outro campo importante de pesquisa que se tem é sobre as comorbidades, né? Porque o que se observa é que as pessoas que preenchem os critérios para dependência da internet têm, estatisticamente, uma tendência maior a apresentar outros transtornos mentais. Então, abuso de álcool, né, no controle dava 4,3%, e com a dependência da internet, 13,3%, né? A prevalência de TDAH 21% contra quase 9%, depressão 26% contra 11%, e ansiedade 23% contra 3%. Desculpa, Adriano, desculpa, eu não entendi essa relação. Você pode explicar melhor esse gráfico? Não entendi. A relação é o seguinte,
se você pega pessoas com a comorbidade, ou seja, a presença de outra patologia psiquiátrica em pessoas que preenchem critérios para adicção à internet, entendeu? Então, vamos lá. Esse 13,3 contra 4,3 significa que pessoas com tendência à adicção à internet... A presença também de abuso de álcool foi de 3,3%, enquanto no grupo que não tem adicção à internet, a presença de abuso de álcool foi 4,3%. Ah, entendi. Entendeu? Ok, obrigada. A questão toda é saber se isso é causa ou consequência, né? O que vem primeiro? São esses transtornos psiquiátricos fazem com que as pessoas passem a usar mais a internet, ou o contrário, é a adicção à internet que levou a isso, né? Então, na maioria dos casos, esses quadros psiquiátricos já existiam antes do início da adicção à internet, né? Dá para entender que talvez as pessoas fiquem mais em casa, tenham mais dificuldade de relacionamento social, etc., né? Mas, ainda assim, em 33% dos casos, a adicção veio em primeiro lugar. Em 14,5% dos casos não ficou claro esse início, quer dizer, ou seja, os quadros psiquiátricos, eles em geral, eles vêm antes, né? Na maioria dos casos, os transtornos psiquiátricos eram prévios, mas ele também pode ser ou pode aparecer como uma consequência. Então, quais os efeitos adversos né, para a saúde que se tem o uso excessivo da internet, né? A maioria das pesquisas mostram esses efeitos adversos quando o paciente preenche lá critérios para adicção à internet, mas alguns deles não necessariamente a pessoa precisa apresentar, preencher esses critérios para ter alguns efeitos ruins, assim, indesejáveis do uso excessivo da internet. Um deles é a obesidade, né? A obesidade já se sabia, desde antes de existir a internet, que havia uma correlação muito grande entre o uso de televisão, entre horas de uso de televisão e obesidade. Isso, evidentemente, se intensifica muito mais agora, haja vista a quantidade de tempo que os meninos, né? Outro dia eu estava conversando, brincadeira de criança praticamente não existe mais, né? As brincadeiras que a gente conhecia, correr de polícia e ladrão, esconde-esconde, enfim, brincadeiras, jogar bola ainda se mantém, mas assim, tem uma quantidade enorme de brincadeira, pique-bandeira, pique-pega, essas coisas, né? Que, assim, praticamente não tem mais, né? A brincadeira está toda no celular. Então, obesidade, ressecamento ocular é outro sintoma muito comum. Sonolência diurna, né? Sonolência na sala de aula, sobretudo. Problemas relacionados à postura, né? Essa foto, na verdade, não ficou muito boa, mas se vocês verem, assim, a postura que essas 3 meninas estão é péssimas, assim. Eu vejo meus filhos adolescentes, eu vivo falando, fico o dia inteiro na televisão, vendo série, por exemplo, deitado na cama e com o pescoço assim. É óbvio que isso, horas e horas e horas, e todos os dias, é óbvio que isso dá problema ortopédico, né? Outro sintoma é cefaleia crônica, né? Muito comum a cefaleia, as pessoas terem dores de cabeça com muita frequência. Sintomas psiquiátricos, né? Por exemplo, depressão, irritabilidade é um sintoma muito comum, sabe? De quem está muito viciado em jogos. Os jogos, eles são muito intensos, né? Assim, você vê, tem jogos de filme, de filme de atirador, por exemplo, em que
o menino passa todos os dias da vida dele quase que dentro de uma guerra, né? E os jogos têm essa perspectiva de primeira pessoa, o que é uma coisa muito diferente para o cérebro de você estar vendo uma tela, tipo a televisão, você está vendo um filme passando. Outra coisa é você estar dentro de uma tela, você está dentro de um jogo. Isso agora quando vier a popularização desses aparelhos de realidade virtual, isso vai ser muito mais intenso. Quer dizer, você está dentro de um jogo atirando o tempo todo, sabe? Você está dentro de uma guerra. Então, é óbvio que para o teu, assim, para o teu pensamento, para o teu raciocínio, você sabe que você não está na guerra, você sabe que aquilo é mentira. Não é exatamente a mesma coisa, é evidente que não é exatamente a mesma coisa, mas tem uma tensão e uma atividade, uma constante, que é muito tenso do ponto de vista, né, pro nosso cérebro, né? Não é qualquer coisa você passar todos os seus dias vivendo uma guerra, na tensão de matar ou morrer o tempo todo. E outro efeito deletério diz respeito à interação familiar, né? Uma certa interação entre pais e filhos, a capacidade de conversa, por exemplo, que hoje em dia está muito comprometida, né? Porque não é porque as crianças estão viciadas, é porque a gente está viciado na internet, né? Está todo mundo viciado na internet. Então, isso tem um comprometimento, assim, de alguma coisa que, para crianças em desenvolvimento, esse tipo de interação é muito importante. É muito importante. Não é qualquer coisa que a gente está perdendo. A gente está perdendo alguma coisa que é muito... Algumas coisas que são muito sérias, né? Por exemplo, isso, a capacidade de brincar, de imaginar as brincadeiras e não de ter uma coisa toda pronta, isso, para o desenvolvimento psíquico de uma criança, é algo muito importante, né? Então, tem uma série de coisas aí que estão em jogo, né? Em relação... Adriano, posso só fazer pontuar Claro. uma informação sobre o que você trouxe agora, porque alguns alunos relataram isso. A gente poderia utilizar menos os nossos aparelhos se os nossos pais não trabalhassem tanto. Então, eles relatam, assim, também uma... Claro que isso não é para deixar ninguém culpado, né, gente? É só para a gente entender que há um cenário em que todos nós estamos, né, de alguma forma aprisionados, né? Então, as limitações da pandemia, as restrições de deslocamento, de convivência e o excesso de trabalho das famílias foi algo que apareceu também na fala dos nossos alunos. Então, acho que converge muito com o que o Adriano está trazendo aqui. Então, é isso aí. Isso aí. Então, em relação à questão do tratamento, quer dizer, a primeira questão super importante é que não dá para tratar isso como droga, né? Exatamente, esse modelo de abstinência total, que muitas vezes se defende para o tratamento da adicção, né, tradicional, não é operativo nesse caso, porque tudo na nossa vida passa muito fortemente pela internet. Mas o tratamento envolve, em geral, uma avaliação psiquiátrica, existem pesquisas com determinados psicofármacos que mostraram alguma eficácia, e psicoterapia, né? Psicoterapia individual e psicoterapias de grupo, né? Com familiares, ou entre grupos de adolescentes. Nos Estados Unidos tem já algumas clínicas que são especializadas em tratamento para adicção à internet, e na China existem centros de tratamento público, assim, que são, sei lá, um pouco grandes clínicas, grandes hospitais, e um tratamento assim meio militarizado, um negócio meio apavorante, assim, mas que existe. Algumas pessoas chegam ao ponto de precisar de internação. Então, mais especificamente em relação à escola, né,
qual seria o papel dos educadores, qual seria o papel dos professores, né, das escolas, assim. Então, a Associação Americana de Counseling, não sei como é que a gente pode, a gente não tem propriamente uma palavra para isso em português, tem, Thelma? Pode ser. Com aconselhamento, alguma coisa Aconselhamento, assim. mas não é muito boa para... A gente não usa isso aqui no ambiente Aqui é escolar, basicamente orientação educacional, alguma coisa assim. Orientação, Então, a associação, eles dizem que os educadores têm um papel importantíssimo no cuidado, né? Tanto de perceber o quadro, esse tipo de quadro clínico, né? E de orientar e de prevenir também, né? E que o principal ponto é entender que a adicção à internet pode, para algumas pessoas, ser um distúrbio real, né? Uma patologia mesmo, né? E que pode gerar um comprometimento importante no âmbito acadêmico, pessoal e profissional. Então, os educadores têm um papel crucial aí, né? E a primeira coisa que é importante saber é isso, assim, de perceber alguns sintomas, né? Que tem a ver com aqueles sintomas clínicos que eu relatei, né? Então, cansaço excessivo, sonolência em sala de aula, o olho vermelho por um uso muito intenso, ressecamento ocular, etc. A queda do rendimento escolar, entregar dever de casa, a sonolência, né? São todos esses sintomas muito frequentes, tá? E que os professores, muitas vezes, vendo o aluno ali todo, né, a maior parte do período, pode perceber isso, né? Então, as escolas teriam, então, um papel importante aí no sentido de oferecer, né, deixar disponível fontes de informação sempre, né, tanto para os professores, os funcionários da escola em geral, para os alunos e para os pais, né? Assumir um papel, assim, proativo mesmo, né, de trazer, de produzir, de programar workshops, seminários sobre esse assunto, como esse que a gente está fazendo aqui agora, né? De promover um treinamento assim periódico para pais e professores no sentido de entender o que é isso, de perceber, ler sobre isso, entender os critérios e tal, para poder identificar, né? Assim como também atividades em sala de aula para poder, como a Clarice estava falando no começo, quer dizer, não ficar só uma questão moral, de, não pode usar a internet é muito chato, é o mal do século, etc, etc, mas a internet é uma ferramenta fabulosa, não há o que se discutir sobre isso. Mas, de determinadas maneiras, ele tem alguns problemas, como, enfim, várias coisas têm, né? Então, é importante também que a escola possa fornecer aos pais, né, determinadas estratégias para poder lidar com isso, então possa estar junto com os pais, né, pensando maneiras de monitorar e de restringir o uso da internet, às vezes, quando é necessário. A gente sabe que a gente está muito longe disso, né? E ter um papel, assim, de colaboração também com profissionais de serviços de saúde mental para, quando for necessário, fazer um encaminhamento e ter enfim, um trabalho em conjunto com aquele profissional. Então, vou falar agora, assim, de quais seriam as orientações da Academia Americana de Pediatria para lidar com essa questão, né, com o uso de telas em geral, tá? Existem alguns folhetos sobre isso. A Sociedade Brasileira de Pediatria também tem um folheto, vale a pena vocês irem no site deles, que também tem um folheto sobre isso, tá? Então, a primeira, assim, a orientação aos médicos, né, no sentido de fazer dessa avaliação do uso da internet uma avaliação constante na prática clínica, né, do mesmo jeito que você avalia outras coisas, dos encontros clínicos mesmo, nas consultas médicas, né,
mesmo jeito que se avalia, sei lá, uma série de coisas, né? No adulto, se fuma, se não fuma, como é que é a alimentação, né? No caso da criança, tudo. Também avaliar, fazer da questão do uso da internet um tópico de avaliação das consultas médicas, né? E educar os pais, né? Papel dos médicos aí, né? Educar os pais sobre o desenvolvimento do cérebro nos primeiros anos, né? E desestimular completamente, até 1 ano e meio de idade, o uso de qualquer tipo de uso de tela, né? Entre 1 ano e meio e 2 anos, eles defendem que possa começar a fazer um uso sempre de um adulto junto com a criança e só de aplicativos educativos voltados especificamente para essa idade e nunca sozinho, né? E a partir de 2 anos, também, sempre recomendando o uso compartilhado entre pais e filhos, mas aumentem até 1 hora por dia em uma programação de alta qualidade. Então, além disso, quer dizer, nunca usar aparelhos eletrônicos como estratégia para acalmar. Eles recomendam que exista um monitoramento do conteúdo, né? Assim como a gente, sei lá, todos os pais acham absolutamente tranquilo perguntar, saber com quem que foi, com quem que voltou, né? Que você não saiba onde é que seu filho ou filha ande. A internet é uma janela aberta para o mundo e é preciso ter minimamente noção do que acontece ali. Outra recomendação é essa: manter livres as horas de dormir, refeições, né? E criar espaços e momentos de brincadeira onde não tenha o uso das telas, né? Dos smartphones, computadores, etc. Recomendar e acostumar as crianças a não dormir com smartphone no quarto. Isso é uma coisa que todos nós fazemos, né? A maioria de nós acaba que a última coisa que faz antes de dormir é ver o celular, é a primeira coisa que faz quando acordar é ver o celular. Recomendar o uso, que não se use nenhum aparelho eletrônico até 1 hora antes de dormir e ter uma comunicação contínua com os filhos sobre segurança online. Esse site, esse link que eu coloquei aqui, vale a pena copiar e dar uma olhada depois, porque nesse site você pode criar um plano de uso da mídia, né, da internet, com seus filhos, né? Então, a partir da rotina de cada um, e se criando um plano de uso, e lá tem as indicações do que é melhor ou não é, né? De como é que pode regular minimamente isso aí. Então, ter uma comunicação contínua sobre segurança online, ter uma comunicação contínua, não é falar uma vez ou outra, sobre cyberbullying, que é um problemaço hoje em dia, sobre a exposição sexual, né? Assim, mandar foto, texto, de conteúdo sexual para outras pessoas. Isso é algo muito comum e que está cada vez mais comum e que, na maioria das vezes, não tem maiores problemas, mas às vezes dá problemas sérios. Uma comunicação contínua também sobre essa questão de solicitação online, quem é que aceita para ser amigo, né? Em geral, as pessoas querem ter mais e mais seguidores e aceita todo mundo para ser amigo. Isso pode ser um problema. Enfim, a questão da privacidade de uma maneira geral. Então, para concluir, tá? Para a gente terminar e poder ter um tempinho para conversar, a internet é uma coisa que produziu, né, uma revolução na nossa forma de viver, tudo mudou, a gente está vendo aí agora como é que mudou, e mudou mais ainda, de 1 a 2 anos para cá, 1 ano e meio para cá. E apesar de ser esse instrumento, né, essa ferramenta maravilhosa, que traz esse tanto de possibilidades que não existia antes, ela pode trazer alguns problemas. Um deles é
de fato, para algumas pessoas, ela pode produzir verdadeiras adicções mesmo, no sentido de uma patologia, né? Para além dessa adicção generalizada que estamos todos, de certa maneira, percebendo em nós mesmos e nos filhos, etc. Então, é considerada uma categoria clínica que tem lugares específicos de tratamento e que pode ser diagnosticada, que tem consequências clínicas e psicossociais em diversos âmbitos, e pais e professores têm um papel essencial, né, tanto na prevenção quanto na detecção desse quadro. Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Vou parar aqui essa apresentação. E se... Uau! A gente pode Super conversar. Obrigada, Adriano. Nossa, muito clara a sua exposição, excelente. Obrigado. E eu vi, Adriano, que aqui o pessoal, ao longo da sua explanação e da Clarissa também, teve uma interlocução aqui muito importante no chat, manifestações. Eu acho que se eu voltasse ao início e tentasse recuperar as dúvidas e comentários, talvez a gente extrapolasse demais o tempo, mas o que eu vou sugerir é que as pessoas que queiram se colocar, temos aí uns 15 ou 20 minutos, levanta a mão, eu abro a fila aqui, ó, e a gente abre para um pouco de interlocução, pode ser? Ok? Claro. E aí sintetiza aí de tudo que surgiu no chat, o que gostaria de falar. Vou começar pelo Pedro. Olá, Pedro Hensley, pode falar. Oi, boa noite. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo evento. Desculpa pelo caminhão passando aqui atrás. Eu tenho um comentário específico aqui de respeito à escola, né? Uma coisa que me chama muita atenção é o fato de que parece celular é que nem uma luz acesa com aqueles bichinhos em volta, né? As crianças voam ali. A gente está num ambiente que tá um monte de criança brincando, correndo, rolando na grama, fazendo qualquer coisa. Uma pega o celular, cara, metade larga o que está fazendo e gruda ali. Eu gostaria de saber se faz sentido, tá? Do meu ponto de vista de pai, eu adoraria, mas enfim, gostaria de saber se faz sentido, do ponto de vista médico da escola, fazer uma restrição. Tá? Por exemplo, no Fundamental, que seja Fundamental 1, não sei, Fundamental inteiro, não ter celular. A criança só pode levar celular para a escola a partir de certa idade. Não sei qual é essa idade exatamente. Não sou, por princípio, contra a ideia de ensinar como usar. Tá? A restrição tem que ser usada apenas em alguns casos, mas como você tem esse impacto social muito grande, a minha tendência é achar que a gente poderia recorrer, pelo menos uma faixa etária, a alguma restrição mais rigorosa. Tem que levar celular de qualquer maneira, questão de segurança, na hora da saída, não sei. Ok, entrega, mas na escola não pode usar, só pode usar no ambiente por motivo didático, né? Em uma aula de tecnologia, alguma coisa assim. Mas, a princípio, deixa eu forçar a barra no exemplo, para mim é uma coisa que nem, sei lá, educação sexual. Eu sou contra a educação sexual, sou super a favor de educação sexual, eu acho ótimo. Mas se uma criança de 7 anos aparecer com um vibrador na escola, eu vou achar que não. Não cabe ainda, tudo tem idade. Tá? Claramente ficou... Não dá para ensinar uma criança de 8 anos a usar um brinquedo sexual. Da mesma maneira, eu sei que eu forcei na comparação, tá? Mas da mesma maneira, talvez seja válido a gente pensar em alguma idade mínima para você poder usar, para a criança poder usar o celular livremente da escola, levando em consideração esse impacto que tem sobre várias outras. A gente sabe como é que é. A criança chega em casa, mas o meu amiguinho tem, mas o meu amiguinho pode usar. De repente, uma política geral, definindo uma determinada idade mínima, seja útil. Curiosidade, gostaria de saber o que vocês acham sobre isso. Posso, antes do Adriano, eu só queria comentar uma coisa. Lília, você fala de uma lei estadual que proíbe o uso de celular em aula. De fato, essa lei existe e ela, preciso até ver a quantas anda, mas assim, hoje em dia, a gente procura educar para o uso. Então, no Fundi 2, por exemplo, ou mesmo no médio, existe um uso pedagógico, sim, dos celulares. Os meninos aprendem a usar, a consultar e tal. Aí, como é que eu faço? Eu pego a mesma lei e na sala de aula do Fundi 1 eu digo, é proibido.
e no Fundo 2 a gente precisa eventualmente liberar, sabe? É uma questão mesmo, assim, para debater, porque a diferença entre proibir totalmente e educar para o uso. E quando eu digo educar para o uso, eu acho que inclui as famílias, porque as crianças que vêm já com uma atuação de adicção, né, ao uso, são de famílias também que são muito liberais. Você viu o dado da pesquisa que o Adriano apresentou, 80 e tantos % dizem que usam com total liberdade, sem nenhuma restrição por parte das famílias, né? Então, acho que falar escola proíbe porque eu não quero ter meu filho pedindo para mim o celular. Eu prefiro que alguém já tenha proibido para eu não ter que dizer para ele que não pode. E aí, vamos dividir essa responsabilidade, sabe? Porque eu acho que as famílias também têm que ter um posicionamento claro em relação a isso, né? Mas devolvendo a palavra ao Adriano. Eu acho, assim, que é bem complicado, né? Assim, primeiro eu queria dizer, gente, assim, eu fico com medo de toda vez que eu falo isso, das pessoas acharem que eu sou tecnofóbico, né? Assim, que estou fazendo, assim, um discurso contra, por isso que eu trouxe um monte de referência científica, assim. De maneira nenhuma, pelo contrário, bem pelo contrário mesmo. Mas, enfim, tem esses dados. Isso é um campo onde a gente está começando a ter. Está começando, não, já tem há um bom tempo algumas evidências, né? Mas você vê que são evidências que ainda não são fortes o suficiente para, por exemplo, existir recomendações num nível mais amplo. Por exemplo, como se fez com a questão do tabagismo, né? Assim, o consenso, quanto tempo demorou, foi preciso, né, demorar, assim, para que se pudesse criar um ambiente social em que foi possível estabelecer um tipo de lei que proíbe o tabagismo em lugar fechado, né? A gente aqui, muitos de nós, pegou época que fumava cigarro dentro do avião, né? Às vezes você vê um filme antigo assim, você fala, meu Deus, como é que isso era possível? A gente nem... Cinema. se tocava. Sala de aula. Tal, né? Então, assim, eu acho que a partir, né, dessas pesquisas, a partir da percepção, que eu acho que vai vir cada vez maior, né, de que isso tem sido um problema, vão se criar alguns consensos. Vai ser mais fácil criar determinados consensos. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia de como é que se criaria um consenso desse dentro de uma escola, porque você ia ter o grupo de WhatsApp dos pais ia virar uma loucura, né? Desde que se a escola resolve proibir um negócio desse, né? Proibir, sei lá, que as crianças usem celular, né? E outra coisa é porque não dá para, assim, nós mesmos, né? Eu, como estou mais atento em relação a isso, eu vejo muito frequentemente amigos meus, você está conversando, sei lá, você está ali tomando um chopp, e aí daqui a pouco você fala, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí você falou um assunto, e o cara fala, não, peraí, vamos ver no Google. Aí vai ver no Google. Aí no que entra ali já não sai mais. E está arrumando o tempo todo, está indo para lá, entende? Então, assim, a gente está muito viciado nisso, muito, muito, muito. E produz efeitos que a gente ainda não tem noção. Por exemplo, eu me mudei, um pouquinho antes do começo da pandemia, eu me mudei da minha casa, né? Entrei no meu apartamento novo, assim, uma semana antes da pandemia, depois veio a pandemia, então não conheci muita gente e tal, assim, no prédio, né? Não tinha aquele entra e sai de pessoas e tudo. Então, depois de um tempo, teve uma reunião de condomínio que resolveram criar um WhatsApp do condomínio. E eu fui contra. E algumas pessoas acharam estranhíssimo eu ter sido contra. E eu expliquei que eu trabalhava com isso, e que eu tinha vindo justamente de um outro prédio, no outro prédio que eu morava anteriormente, teve uma confusão enorme por conta dessas coisas de WhatsApp, de discussão de WhatsApp. Então, tem uma coisa da vizinhança, enfim, tem uma série de características. Na reunião que teve de condomínio um ano depois,
todos foram unânimes em dizer, falou, Adriana, eu achei muito esquisito quando você falou aquilo, de não criar o grupo do WhatsApp, etc e tal, mas é impressionante as coisas que aconteceram nesse um ano, de como é que a comunicação entre as pessoas que já se conheciam há muito mais tempo dentro do condomínio, saiu, assim, brigas, discussões e falas, assim, desrespeitosas de um jeito que nunca tinha havido, mesmo quando a comunicação já era através da internet, já era através do e-mail. Mas a estrutura do e-mail, mesmo sendo computador, no smartphone, mas tem uma estrutura que é diferente, que ali não tem essa conversa tão imediata, não tem essa coisa de que está todo mundo olhando ao mesmo momento o que está sendo falado ali. Produz efeitos diferentes, produz efeitos muito diferentes. O grupo de WhatsApp produz efeitos que são muito diferentes de uma comunicação por e-mail. Mesmo, né, você não olha na hora, o e-mail você tem... A gente usa de uma maneira diferente. Eu uso e-mail para algumas coisas e o WhatsApp para outras. E não é por nada, é porque são aplicativos diferentes mesmo. O WhatsApp tem essa característica de, muito facilmente, num grupo de WhatsApp, dar ruim, as pessoas brigam, né? Então, eu acho que a gente está começando a conhecer um pouco mais dessas coisas, né? Então, é tudo muito visto. A gente ainda tende a ver isso, assim, do lado da facilidade. É óbvio que para um grupo de condomínio, o grupo de WhatsApp é muito mais ágil do que trocar e-mail. Mas tem outras coisas que ele traz junto que, às vezes, podem ser perigosas. Aqui foi perigoso, por exemplo. No prédio que eu morei anteriormente, tinha uma pessoa, eu soube agora, recentemente, que uma das pessoas está processando judicialmente a outra. Sabe? E tem a ver com isso. Então, não é só... Eu acho que um dos grandes erros que a gente tem com relação à questão da internet é acreditar que essa mudança toda que a gente está vendo, enfim, no mundo todo, né? Que isso tem a ver só com alguma coisa que já estava lá, e aí agora a gente tem mais chance de expressar. Então, tudo isso já... a gente, em geral, lida com assim, né? Tudo isso já estava lá, já estava nas pessoas, as pessoas já eram assim, e aí, com a internet, abriu lá o leque de possibilidades de comunicação, e aquilo que não podia ser falado antes passou a ser falado para muito mais gente e tal. Não é só isso. Quem estuda, se dedica a estudar um pouquinho sobre isso, percebe que o próprio aplicativo, ele produz certos efeitos que não existiam antes, que não estavam lá antes. A Microsoft lançou, se você quiser, procura depois aí no Google. A Microsoft lançou um tempo atrás uma robozinha para falar no Twitter. É um programinha de inteligência artificial só para falar no Twitter. Eles desligaram em 24 horas o robô. Porque muito rapidamente o robô se tornou racista, fascista, assim, tudo dessa coisa do ódio que a gente vê na internet, esse robô que não estava pré-programado para isso, era uma inteligência artificial que aprende com o uso, se transformou numa coisa que a Microsoft desligou, sabe? Então, isso eu acho uma coisa assim fundamental, assim, entender que não é só uma coisa que estava lá e que agora a gente pode expressar. Não, os aplicativos, e aí eu acho que a Hannah Fry, essa matemática que eu falei para vocês, tem toda a razão no sentido de que precisa ter um tipo de regulação dos aplicativos, porque tem aplicativos e aplicativos. Eles são muito diferentes. É muito diferente o Spotify e o Netflix, por exemplo. Embora o Netflix e o YouTube, né? O YouTube, ele entra nesse sistema de monetização, né? Você vê um vídeo, você vê outro, você vê outro, você vê outro, vê outro. Então, o algoritmo te oferece cada vez mais coisas parecidas com o que você gosta e que tendam a produzir um engajamento para você não sair dali. Isso é a lógica do YouTube. O Netflix, por exemplo, ele não depende dessa lógica, porque ele é um aplicativo pago, né? Você paga mensalmente, ele não depende de anúncio.
mas ainda assim produz uma adicção louca, né? Aí não dá para falar de criança, aí é mais adulto, mas você vê o tempo que as pessoas... Eu nunca mais vi série na minha vida. Nunca mais, até do povo... Eu nunca gostei muito, mas meus amigos falavam muito, eu fui ver da desgraça da Casa de Papel. Eu fiquei revoltado, porque eu perdi um tempo que eu não tinha vendo aquela porcaria, para chegar no final o negócio não acaba. Aí começa de novo na outra temporada. Quer dizer, é um desenho muito sofisticado para você ficar agarrado ali a vida inteira. Entende? É horrível. Agora, o Spotify, pelo menos a minha experiência com o Spotify, não é tanto essa, né? Sei lá, por que razões esse aplicativo, ou talvez seja a questão da música, não permite essa tendência à adicção, né? Mas na Netflix você vê exatamente assim o efeito parece de cigarro ou de cocaína, que são as drogas mais, né? Uma das que mais criam adicção, é isso. O cara usa um pouquinho, já quer mais, já quer mais, já quer mais, já quer mais, já quer mais. Netflix é assim. E os jogos são assim. Então, cada aplicativo produz efeitos diferentes também, né? Enfim, falei um monte, mas... Excelente, excelente. A Lilian Koifman está com a mão levantada. Lilian, a gente já está perto do final, né? O nosso combinado até 8h30, mas eu acho que se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, enquanto a Lilian estiver falando, pode ser? O que eu ia falar, na verdade, eu vou resumir também, que está muito tarde, mas assim, só ao que você falou em relação à lei estadual. A lei estadual é para escolas públicas, eu abri ela aqui, ela é de 2009. Eu concordo com você que não é simples, nem seria nunca simplesmente implementar uma lei, né? Mas acho que a lei pode ajudar, no sentido do que as leis educacionalmente proporcionam, né? Mais no sentido... talvez emocional, psicológico, que é uma proibição externa que ajuda a gente a fazer as proibições internas, né? Do limite externo, né? Então, para chegar nesse equilíbrio de um uso educacional, para a gente saber como usa, aí eu vou incluir todo mundo, né? A sociedade como um todo, não só crianças e adultos, mas, claro, vamos falar de crianças que estão mais vulneráveis ou mais suscetíveis, que estão em processo formativo, digamos assim, né? Talvez precisasse mesmo desse parâmetro externo, qualquer que fosse, né? Essa lei, outra lei, ou questões que proíbem, por quê? Porque não é educado na frente de outra pessoa tomando um chopp, pegar o celular para conversar, porque tira sua atenção de outras coisas, quando tem coisa mais importante para fazer. Enfim, essas questões que a gente vai elaborando coletivamente. Então, eu acho que, sem dúvida, Thelma, talvez seja a pergunta do milênio, né? Como fazer para educar o uso correto, o bom uso e aproveitar das vantagens, sem extrapolar, e todos nós saímos dessa dependência tão maléfica. E só para encerrar, às vezes eu faço um exercício de astronauta, se eu chegasse na Terra e olhasse, foi bom ou foi ruim ter o celular com essas maravilhas todas que ele tem? Eu acho que foi pior do que bom, foi mais ruim do que bom. Horrível essa frase, mas porque, por um lado, sem dúvida, as facilidades, na pandemia nem se fale, mas a gente se afastou muito uns dos outros, na verdade. As famílias se afastaram, não se uniram, né? A gente está trabalhando muito mais, não está trabalhando menos. Então, não sei. Às vezes, de fora de Marte, eu diria que se talvez tirar isso aí e recomeçar de outro ponto. Mas isso é só uma brincadeira. Sim, com certeza. Mas, olha, eu quero só contar para vocês o seguinte, esse também é um tema para a gente, um super desafio. A gente também sofre de ver essas crianças com a cara enfiada no celular, quando podiam estar brincando. Mas, assim, o que eu quis dizer é que, para dar uma solução para isso, a gente precisa conversar bastante e construir um consenso, negociar. Porque, da mesma forma que a gente encontra famílias que têm os seus motivos para dizer, vamos tirar isso da frente, vamos proibir, vamos encerrar esse assunto, né? Você vai encontrar pessoas que vão defender com unhas e dentes o direito da criança, mesmo pequena, ter esse celular. E não é simples. Estamos imersos numa sociedade de consumo. Estava comentando com a Adriana que antes da coisa começar, como às vezes o celular vira moeda de troca. Às vezes a gente vê criança muito pequena com um celular carésimo, não precisava daquilo, último tipo, né? Mas foi presente, foi negociação, foi em troca de alguma coisa que essa criança fez. Então, assim, dizer não também é interferir num tipo de dinâmica familiar
que está muito além das possibilidades da escola, sabe? Então, tem que costurar aí uma boa negociação, dividindo responsabilidades, e eu estou super disponível para essa conversa, sabe? Porque realmente, pessoal, dói demais ver crianças realmente cada vez mais cedo amarradas a uma tela, quando poderiam estar se divertindo de outras formas. E com todos esses sintomas aí que o Adriano descreveu tão bem, recolhidas, retraídas, com dificuldade para se socializar, com dificuldade para estabelecer outros tipos de vínculo, né? Enfim, é um super tema e é por isso que a gente está abrindo esse Papo Psi hoje com isso, mas vamos juntos, tudo bem? Gente, mais alguém? Vamos lá, mais alguém que queira se manifestar? Bom, Thelma, eu posso trazer só uma consideração para finalizar, porque eu acho que é para os pais, mais para os pais, né? Agora, fazendo um gancho aqui com algo que o Adriano falou sobre os processos de subjetivação, né? Como esse uso excessivo, né? Essa adicção por internet afeta, né, essa capacidade de imaginar, de criar e de elaborar. E acho que isso também precisa incluir nós adultos, né? E aí um pedagogo e filósofo da educação, muito conhecido entre nós educadores, o Jorge La Roça, ele escreveu um artigo interessante, foi uma conferência que virou um artigo em 2002, 20 anos atrás quase, em que ele defende a tese de que a experiência era cada vez mais rara pelo excesso de informação, pela falta de tempo, pelo excesso de opinião, 2002. Isso era pré-smartphone. E eu vou ler aqui um trechinho desse artigo, se vocês quiserem depois se aprofundar. O nome é Notas sobre o Saber da Experiência. E aí ele conceitua o que é a experiência. A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo que se passa está organizado para que nada aconteça. Walter Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. Então, acho que fica aqui um convite à reflexão sobre que experiências nós estamos escolhendo ter, né? Nós adultos, nós com os nossos filhos, porque todo mundo precisa se implicar, né? Como a Thelma falou, as responsabilidades de cada um, né, nesse processo. E a gente está num processo irreversível, né? Os eletrônicos estão aí, a internet está aí, facilita por um lado, traz ônus também por outro, né? Prejuízos, enfim. É pensar sobre, talvez daqui a 20 anos a gente possa compreender melhor esses efeitos. Obrigada, excelente. Gente. Excelente, Clarissa. Estou vendo aqui, deixa eu ver, tem mais uma mão levantada. Bianca, você vai fechar a noite, Bianca. Obrigada aí pela oportunidade. Muito obrigada, Thelma, e às mães que pediram esse debate, porque é algo que a gente vem falando muito, sentindo muito. Eu sinto muito, às vezes, porque eu sou de uma outra geração, que eu não ficava tanto na internet, mas também gostei do início que a Clarissa colocou uma pesquisa, ouvindo as crianças, o que as crianças têm a dizer. E, assim, eu fico muito atenta no que o meu filho diz, e eu fico muito preocupada para eu não ficar com uma cabeça do meu passado e querer enfiar o meu passado no meu filho agora. O mundo está diferente, ele está completamente diferente, ele vai ficar cada vez mais diferente. E eu acho que uma coisa que o meu filho fala e que eu preciso ouvir, eu adorei o início da fala da Clarissa, né? Por que não? Porque se a adicção, né, a internet, acaba que desestimula as crianças do ensino normal, por que não juntar a tecnologia com a educação? O meu filho fala isso toda hora. Mãe, por que eu tenho que escrever um texto se eu posso digitar? E isso acaba incomodando a criança. Por que eu tenho que fazer uma tarefa manual se eu posso fazer online? E eu acho isso incrível. Eu digo, ele um dia desse me mostrou uma escola, né, que agora está usando o sistema Minecraft. E como é que ele ficou deslumbrado por aquilo?
Então, eu olhei e falei para ele, é verdade, né? Por que será que a gente não muda? Ele diz para mim que ele vai fazer uma escola diferente no futuro. Eu acho isso incrível, a fala dele. Sim, será uma escola diferente no futuro. Não é com a minha perspectiva do passado, de como eu fui criada, mas com uma coisa diferente. É realmente diferente. Eu preciso também abrir os olhos. Claro que olhar para a adicção, olhar para o que não faz bem para a criança, ficar o tempo, horas e horas, mas o mundo está assim, ele vai ficar cada vez mais assim. Eu acho que o online é uma realidade que não vai sair de nós vamos continuar trabalhando cada vez mais no online. Eu faço um esforço para sempre tentar fazer coisas, né, que eu não fique conectado o tempo todo, né, com o meu filho. Então, eu acho que essa fala do meu filho, né, de que ele vai fazer uma escola no futuro mais tecnológica, eu acho que eu não posso deixar de ouvir, né? Eu tenho que ouvir também, ouvi-lo, né? Eu acho o que a Clarissa começou, eu achei muito. Tem um barulho aí muito grande, acho que é a Nanda, alguém está fazendo. Foi, o microfone ligado. Isso eu ouço ele falar isso, eu fico, filho, isso mesmo, eu faço uma escola diferente no futuro. Talvez uma escola mais tecnológica, uma escola que tenha, né, mais. Eu acho que se a gente não olhar para isso, a gente perde a criança, ela perde o interesse em estudar, e ela fica desinteressada, porque eu acho que a gente está numa transição entre o ensino tradicional e o ensino do futuro. E aí essas crianças, essa falta de interesse deles me preocupa, né? Do meu filho, por exemplo. Eu tenho falado muito isso com a Clarissa. A falta de interesse, Meu filho é altamente tecnológico. Ele está lá na frente, ele está lá no futuro. E eu estou tentando, né, acompanhar ele, correndo atrás dele, para não deixar, não perder ele de vista e não ficar para trás. Então é isso que eu queria dizer. Eu adorei esse debate, fiquei muito feliz e queria trazer essas colocações aqui. Eu tentei correr para não tomar muito tempo de vocês, e sou muito grata aí por esse debate. Eu fiquei muito feliz, Adriano, Thelma, Clarissa, todos vocês, que é uma dor da minha alma, eu juro mesmo. Bianca, qualquer hora eu vou te convidar para um bate-papo sobre um texto de ficção do Asimov, chamado Os 9 Amanhãs. A Clarissa trouxe uma referência do Larousse, de 20 anos, o Asimov, talvez eu tenha uma referência para você de 50 anos atrás, que tem uma ode a essa tecnologização da sociedade, e como que nessa ficção ele resgata a essência do humano, da comunicação, da reflexão. E o papel da escola, muitas vezes, é de produzir o que a informação disponível na internet não produz. Então, assim, é isso, tem todo esse apelo do moderno, e tem essa essência da educação que a gente precisa debater mais, qual é realmente o nosso papel. Eu não sei se é mais tecnologia, porque a gente tem trazido muita tecnologia para o dia a dia, mas eu acho que não é só isso, né? É não querer concorrer com isso. O valor da educação está em não querer concorrer com a internet. A gente tem que formar habilidades e competências e coisas muito mais interessantes que a internet por si só não dá conta. Então, qualquer hora, vamos marcar esse papo, porque eu quero falar com você sobre essa ficção do Asimov chamada Profissões, é um conto que está num livro Os 9 Amanhãs, e você ia adorar essa história. E o seu filho também. Que legal. Gente, são 8h40 e eu falei para o Adriano que ele ia poder jantar às 8h30. E aí, esse papo está quente, né? Nanda? Só uma contribuição última, assim, queria realmente agradecer e queria não parar por aqui, queria convidar para a gente continuar conversando e talvez essa coisa de fazer uma pesquisa com os pais, porque talvez seria uma maneira de de continuar essa conversa e de criar um norte, assim, para a escola, junto com os pais, construir essa política de proteção das crianças e da gente também, tá bom? Só isso. Obrigada, Nanda. Aproveitando a audiência, eu digo para vocês que o Papo Psi de setembro vai ser sobre relações nas redes sociais. A gente está muito preocupado com esse tipo de relação que, às vezes, resvala aí para relações muito sectárias, um pouco perversas, né? E hoje a gente falou aqui de várias outras coisas, de cyberbullying. Então, o Papo Psi de setembro, de certa forma, ainda é uma extensão
dessa conversa que fala dessa relação das nossas crianças, jovens e até adultos com tecnologia, mas dessa vez focando em redes sociais, tá bom? Muito obrigada, Adriano. Muito obrigada, Clarissa. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada, Thelma. Obrigada a todo mundo. Adriano, Obrigada, você é da casa, venha sempre. Você é sempre muito bem-vindo. A gente adora conversar a partir dos elementos que você traz, tá bom? Obrigado, Muito obrigada. Thelma. Muito obrigado, foi ótimo, adorei também. Boa noite a todos. Boa noite. Beijo, gente. Vamos nos Muito falando, obrigada. hein? Muitos assuntos pendurados aí. Vamos seguir conversando. Beijo grande. Beijo. Boa noite. Boa noite.